Então, nesse tempo que a gente ficou ali de 2 meses, foi muito intenso. Tinha toda a nossa rotina, né? A adoração de manhã, tempo devocional. E à tarde, durante o dia, a gente estava lá na casa, trabalhando na reforma, como eu já disse. E a gente tinha também a proximidade das crianças. A gente estava também querendo amizade com as crianças, né? Tendo relacionamento com elas. E que fazia nosso dia muito mais especial, porque era trabalhoso, era cansativo, principalmente para os meninos, mas as crianças faziam tudo ser mais leve, tudo ser mais incrível, assim, sabe? E quando a gente não tava dentro dos vilarejos, a gente tava evangelizando fora, a gente tava tendo tempo de comunhão. E aí um dia desses que a gente tava evangelizando, a gente pôde estar dentro de um hospital. E foi assim muito marcante pra mim, porque a gente conheceu um médico. A gente tava andando pelo hospital, orando pelas pessoas, orando pelos enfermos. E aí quando a gente tava saindo, eu não lembro o que aconteceu, mas a gente voltou e a gente conheceu o médico em algum momento ali, a gente conheceu o médico, e aí esse médico começou a contar pra gente como foi. Ele chamou a gente pra dentro da sala dele, dentro da sala de consultório dele. Ele começou a contar pra gente como foi o tempo dele, como ele sobreviveu à guerra. Como eu disse, pessoas de mais de 50 anos, eles têm uma memória muito forte sobre a guerra. Então ele começou a contar pra gente, e foi assim, gente, a gente foi ministrados, de verdade, foi muito forte pra mim. Eu lembro muito desse momento da gente como equipe, assim, dentro da sala dele, e ele falando como ele sobreviveu, o irmão dele sobreviveu, eles estavam amarrados, e aí eles conseguiram desamarrar, conseguiram fugir pela mata, e o irmão dele, hoje ele não mora mais no Camboja, né, desde essa época ele saiu, pelo que eu entendi, ele saiu do Camboja e ele nunca mais voltou. Ele voltou, ele tá no Camboja, ele é médico no Camboja, ele tem a família dele, ele falou tudo isso pra gente, assim. E o irmão dele, até hoje, ele pensa que ainda existe a guerra. Ainda, muitas pessoas pensam isso. Muitas pessoas, eles realmente acreditam que aquele conflito ainda existe, que aquela rivalidade ainda existe ali, na borda do Camboja também. Enfim, então, assim, são as marcas, sabe, que esse povo carrega. Então isso faz parte da cultura, faz parte do que acontece ali, que nós como missionários, a gente tem que, quando a gente entra num lugar, a gente tem que perceber todas essas coisas, tem que saber lidar com isso e saber ouvir, né? Esse cara, ele realmente marcou assim, minha vida, eu lembro muito desse momento e não tem como esquecer. Alguém que sobreviveu a um massacre, sabe? Bom, nesse meio tempo a nossa rotina continuava, indo e vindo do vilarejo. Por fim, a gente conseguiu visitar o monge que eu falei. A gente se reuniu para orar, para pedir a Deus direção de como falaria com ele, de como a gente realmente chegaria ao ponto de falar sobre Jesus para ele. E aí foi assim, foi muito precioso, gente, muito precioso, porque eu me lembrei do nome dele, o nome dele é Davi, e eu falei, cara, por que um cara no meio do Camboja teria o nome de Davi? Aí a gente orou sobre isso, foi ver a história de Davi e chegamos lá. Uma das maneiras que a gente teve de conversar com ele foi essa, né? Acredito que foi uma estratégia de Deus. Primeiro, a gente chegou lá, foi um momento muito louco, muito louco. A gente chegou na casa dele à tarde, aí tava claro, assim, e aí ele tava atendendo uma pessoa. E aí ele tava atendendo, tava tipo, um mentor espiritual, assim, sabe? Ele tava dando conselhos pra ela, tava conversando com ela. E aí ele tava lá dentro da sala dele, da casa dele com essa pessoa, conversando. E a gente lá fora, ele sabia que a gente tava ali, tava esperando, recebeu a gente. E a gente ficou lá fora esperando. Daqui a pouco, essa moça foi embora e chegou outras 2 pessoas, se não me engano foi isso. E aí dessas pessoas, tinha uma pessoa que precisava, tipo assim, com urgência. E ele atendeu essa mulher. Aí ele conversou com essa mulher, direcionou algumas coisas pra vida dela, e a gente ficou ali fora, orando, adorando. E aí, né, eu lembro que Gabriel começou a tocar e tal, a gente ficou ali adorando, então, entronizando o nome do Senhor naquele lugar, quando eles estavam fazendo uma outra direção do Espírito, né? E aí, eu lembro dele pegar e ir lá pra fora, levar a mulher lá fora, e tinha um tanque de água, assim, tipo uma banheira.
Eu acho que era tipo uma banheira, assim. Aí ele pegava o balde e começava a jogar água nela. Começava a jogar água nela e a gente adorando o Senhor ali. E foi assim, pra mim, eu não sei se vai fazer sentido pra você, mas pra mim foi uma cena muito forte, gente, porque tipo, a nossa fé estava em ação e a dele estava também ali. E a gente estava ali adorando, sabe? Pedindo a Deus por aquela vida, pedindo a Deus por aquela vida, pedindo proteção do Senhor sobre ela. E aí a gente continuou orando, adorando ao Senhor, trazendo o nome do Senhor para aquele lugar. Aí até que aquela moça estava indo embora. Aí quando ela foi embora, ele passou pela gente e falou pra gente, ela tá sendo atormentada por demônios. Aí a gente, oi? Aí ele ela tá sendo atormentada por demônios e tal. Aí a gente, caramba, velho, tipo, ele sabia que aquilo realmente estava acontecendo, eram demônios que estavam atormentando aquela mulher. E aí depois ele veio, conversou com a gente, sentou e, tipo, foi dar maior atenção mesmo, cara. Ele tava muito empolgado com a gente, assim, sentou pra dar atenção. E as pessoas que estavam com ele, né, porque ele é o líder e ficam os outros caras ali perto dele e tal, estavam ali pela casa, pela varanda, sentado e a gente conversando com ele. E aí eu lembro que uma das coisas que foi estratégico foi falar sobre o nome dele, sobre Davi. Aí foi perguntado pra ele quem deu o nome a ele, se ele sabia o significado do nome dele e tal. Aí ele falou assim, eu não sei, mas uma pessoa dentro do hospital me deu o nome, me deu esse nome, falou pra minha mãe pra colocar esse nome. E a gente, cara, essa mulher era cristã, no meio do Camboja, a mulher, ai, como é que era essa mulher? Ah, é uma estrangeira. A gente, nossa, era cristã. Aí a gente foi e contou a história de Davi. A gente contou a história de Davi pra ele, e nessa história de Davi a gente pôde, né, introduzir um pouco de Jesus pra ele através da história de Davi. E aí oramos por ele, Deus deu coisas preciosas, sabe, pra falar com ele, pra mostrar que ele era presente na vida dele. E eu vi aquele homem se emocionar, sabe, ele segurar assim os choros, os olhos ficar realmente lacrimejando e tal. E as outras pessoas que estavam ao redor dele ficaram, né? Eu imagino na cabeça deles que ficou passando. Tipo, cara, ele é o nosso líder. E como assim? O que tá acontecendo? Ele tá ali. Porque foi coisas muito pessoais, foram coisas muito específicas que Deus deu. E não restam dúvidas. É Deus falando com você, sabe aquele momento? É Deus falando com você que te conhece do antes, do agora, do que está por vir. Então foram coisas assim. Eu acredito que a semente foi plantada ali, eu acredito que o evangelho foi realmente mostrado para ele naquele momento. Depois passamos o contato dele para o pastor local que estava ali, um pastor que poderia estar acompanhando ele. E até hoje eu tenho ele nas redes sociais, né? Eu tô sempre dando uma olhada ali, quando lembro eu oro por ele. E é uma vida muito preciosa, né, gente? E realmente muito influente. Porque se uma pessoa dessa é alcançada por Jesus, todos os outros que o seguem seguirão Jesus, né? Então, se você puder e lembrar também, você pode estar orando por ele, porque é uma influência muito, muito boa quando alcançado por Jesus. Então, foi isso. E aí a gente saiu dali vivos, a gente pensou, cara, vamos embora logo. Eu acho que a gente ia embora, não lembro, no mesmo dia, no dia seguinte, não lembro. Mas a gente ficou assim, aliviado, cara, tipo, a gente vai sair vivo daqui até o momento sim, né? E foi assim, tivemos esses momentos, essas experiências, fora o tanto de carona que a gente pegou no meio do caminho, os perrengues que fazem parte muitas vezes, né? Foram muitas aventuras com o Senhor, foram muitas provações de fé, né? Então foi bem precioso. Aí depois dali do Camboja, a gente seguiu viagem para um tempo de descanso, de preparo para voltar pro Brasil na Tailândia. E aí eu continuo no outro vídeo para não ficar tão grande.